Pai do Senhor, povo de Deus, retornando aqui, dar satisfação pro pessoal aqui. A gente teve que começar a live e derrubar umas 3 vezes aqui, porque realmente o professor hoje estava com muita dificuldade. Aí ele teve que trocar o perfil lá, entrou aqui como Salvação para a Amazônia, que é o perfil que ele vai dividir tela conosco. Então vou tentar enviar um convite. Uma solicitação já veio, ó. Vou aceitar. Estou aguardando aqui. Já aceitei a solicitação dele. Ô, Glória, agora acho que vai. Já deu tudo certo, viu? Jesus é bom. Rapaz, eu preparei tudo, botei no computador, estou aqui desde 8 horas mexendo nisso aqui, rapaz, e não... Bom, vamos lá então. Deixa eu me ajustar aqui um pouquinho para a gente começar. Pai do Senhor, meu querido, desculpa essa mão de obra. Eu acho que travou alguma coisa no meu professor Osni. Aí, pelo Salvação para a Amazônia, maravilha, vamos lá. Funcionou, o que importa é isso. Vamos começar? Pastor, amém. A gente sempre começa apresentando, esperando o pessoal chegar aí, né? Dando uma satisfação ao povo, que problemas resolvidos, graças a Deus. Amém. Pastor Osni, mestre Osni aí conosco. Professor Osni, que é pastor, gente. Pastor na Assembleia de Deus. Ministério da Washington Luiz, no centro da cidade. Professor do IETEP. Professor de seminário. Está aqui conosco. Dispôs o tempo dele para estar participando dessa imersão escatológica. Acompanhou os outros dias também que ele teve na live conosco aqui. Então, pastor Osni, seja muito bem-vindo ao projeto Semeando Conhecimento. É um prazer tê-lo aqui. E como de costume, a gente faz assim: eu oro para dar início e no final o senhor ora no término dos estudos. Amém, pastor? Amém. Amém. Então vamos dar início. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse período que vamos passar na tua presença. Obrigado pela vida do pastor Osni, pela sua família. Deus, eu entrego a cada um que estiver conectado conosco aqui nessa live, a cada família também representada, a cada um que vai se conectar, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, toma a nossa vida nas tuas mãos, toma um lugar de excelência, Senhor, durante essa conversa, porque o intuito é apregoar a tua palavra, Senhor, a tua igreja. É o que te pedimos em bênção e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Começamos com o arrebatamento, passamos ontem pela grande tribulação e agora, pastor Osni, o senhor está no comando aí. Milênio e estado eterno, juízo final. Fica à vontade. Como dizia um bom e amigo pastor nosso, da nossa igreja, que já dorme no Senhor, ele dizia assim: você vai você vai orar na abertura e eu vou orar na fechadura. Glória a Deus. Muito bem, Vitória. meu querido. Deixa eu te dizer que é um prazer, eu te agradeço já antecipadamente esse convite, porque esse assunto, esse tema é empolgante, é algo que a gente ama, como todos os temas da Bíblia, mas esse a gente tem um especial fascínio por ele, e é uma honra poder compartilhar essas reflexões, é uma honra poder ouvir as pessoas também, graças a Deus. Eu gostaria de iniciar, meu querido, fazendo um brevíssimo, 5 minutos talvez, de um resumo da sequência dos acontecimentos escatológicos. A sequência do que vai acontecendo a partir do arrebatamento da igreja. Todos já estudaram os sinais da volta de Jesus, e isso é claro, os sinais se cumprem a cada dia, e independente dos sinais que já se cumprem, dada a palavra de ordem, o Senhor Jesus arrebata a igreja. Isso é algo que é independente de qualquer circunstância externa. Essa é uma ordem que depende exclusivamente de Deus.
É assim que diz lá na 1 aos Tessalonicenses. Muito bem. Cumpridos os sinais da volta de Cristo, nós temos o que chamamos de arrebatamento da igreja. Também já foi estudado. Não vou entrar em detalhes, eu só quero fazer uma sequência de acontecimentos. Esse arrebatamento da igreja, é interessante observar uma coisa. Na minha infância, lá pela década de 70, né, eu tinha lá entre 9 e 11 anos, entrou um assunto como o arrebatamento da igreja na escola dominical, e eu perguntei ao pastor, ao irmão que era o professor ali das crianças, eu sou desse tempo, em que não era um irmão que dava aula para as crianças, não, era um homem. E era igual classe de adulto. Mas eu perguntei a ele, mas irmão, finalmente me diz uma coisa, rapaz. Essa volta de Jesus, todo olho o verá, ou vai ser num piscar de olhos? Foi a minha grande pergunta, né? Um fala que todo mundo vai ver, o outro fala que vai ser num piscar de olhos. Afinal, como é que é isso? Ou pisca ou vê, não tem... Foi a minha pergunta de criança. E é interessante que essa pergunta o professor não respondeu. Lá no ano de 1977, quando o pastor Antônio Gilberto lançou os primeiros livros de escatologia, meu pai comprou e eu aprendi que a volta de Jesus, ela se dá em duas etapas. A primeira fase da volta de Jesus, ela acontece, é o chamado arrebatamento da igreja, num piscar de olhos, instantaneamente. Já a segunda parte da volta de Jesus, essa segunda parte da volta de Jesus é a volta de Cristo em glória, já no final da grande tribulação, para a batalha do Armagedon e o juízo das nações. Logo, na primeira fase, piscar de olhos. Na segunda fase, todo olho o verá. E ele vai descer precisamente no Monte das Oliveiras, como disse ontem o pastor Joel. E ele... Espera aí, só um instantinho que tem um telefone tocando aqui. Não, pode ficar à vontade, pastor. Bom, eu vou ignorar. Um dia ele vai parar. Como disse o pastor Joel, né, a batalha do Armagedon, todo olho verá. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, porque ele mesmo, aqueles varões que apareceram aos discípulos ali no Monte das Oliveiras, no dia da ascensão de Cristo, disse, esse Jesus que subiu voltará outra vez ao mesmo lugar. Então, eu imagino assim, antigamente, quando não existia televisão, eu acho que devia, na cabeça dos teólogos, ficar uma questão. Como é que ele vai descer no Monte das Oliveiras e todo olho o verá? Só que aí, olha a coisa, inventaram a televisão, inventaram a transmissão ao vivo, e agora pela televisão, pela internet, por todos os meios, o que acontece exatamente agora em qualquer lugar do mundo, pode ser acompanhado em qualquer lugar do mundo. Então, Deus, quando disse que todo olho o verá, Deus já contava exatamente com essas tecnologias. Nada surpreende a Deus. Glória a Deus por isso. Muito bem, queridos. Primeiro passo, arrebatamento da igreja. O que acontece com a igreja? Somente recordando o que disse o pastor Joel. Arrebatada a igreja, ela vai para as bodas do Cordeiro, para o juízo das obras e depois as bodas do Cordeiro. Antes de entrar no que acontece no céu durante esse período, eu quero refletir com vocês sobre duas coisas. O estado intermediário dos mortos. A gente precisa entender esse ponto, porque ele é essencial para a compreensão do juízo final e do fim de todas as coisas. Naturalmente, a gente olha assim, morrendo qualquer pessoa, morrendo o justo, o justificado por Deus, para onde vai o seu corpo? Morrendo o ímpio, para onde vai o teu corpo? Tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja,
o corpo do crente ou o corpo do não crente, ele vai para o cemitério, vai ser sepultado, tá bem? A rigor, a modo geral. A alma e o espírito dos dois é que vão para lugares diferentes, mas semelhantes por causa da justiça de Deus. Vou explicar melhor. Diferente porque a alma e o espírito daquele que foi justificado por Deus, esse vai para um lugar que o apóstolo Paulo chamou de terceiro céu, que Jesus chamou de paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, disse ele àquele malfeitor da cruz, né? Malfeitor convertido. Então, o paraíso, ou o terceiro céu, é o lugar para onde vai hoje a alma e o espírito de todo aquele que já foi justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Para onde vai a alma e o espírito daquele que não conhece a Cristo, não aceitou a Cristo e deliberadamente rejeitou? Onde vai sua alma e o seu espírito? Para um lugar onde no hebraico dizia o lugar dos mortos, ou o além, o Sheol, ou no grego o Hades. Esse Hades, meus irmãos amados, ainda não é o inferno final. Veja como as oportunidades para a salvação são iguais para todos. Hoje eu fui evangelizado e tantos outros também estão sendo evangelizados. A capacidade de escolher ou não é individual. Mas veja uma coisa, as oportunidades são iguais, os lugares diferentes. Aquele que crê em Cristo, para onde vai sua alma e o seu espírito? Para o paraíso. Esse paraíso é como se fosse, me permita uma alegoria, uma figura, é como se fosse a sala de espera do céu, glória de Deus. Tá bem? Da mesma forma, o Hades é a sala de espera do juízo final e do Tártaro, do inferno dos infernos, do final de todas as coisas, tá bem? Veja que são duas salas de espera. Uma é a sala de espera do céu, onde já se desfruta a presença de Deus, a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo. Por quê? Óbvio. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é onipresente. Se ele está em todos os lugares, ele está no paraíso, ele está na glória de Deus, como ele está na terra, como ele está aqui, e ele está em todos os lugares. E eu não duvido que ele também esteja no abismo, que ele também esteja no inferno, porque ninguém pode impedir o lugar onde Deus vai. Então, Deus é onipresente. Quem está no paraíso já desfruta da plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que aguardando o arrebatamento da igreja. Eles estão numa sala de espera, tá bem? Já aqueles que vão para o Hades, esses estão aguardando o momento do seu juízo final, tá bem? Que é outro assunto que a gente vai ver lá na frente. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, na primeira aos Tessalonicenses, nós encontramos ele diz aqui, quando ele fala do arrebatamento da igreja, dada a palavra de ordem, soada a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus, então os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro. Ou seja, é uma sequência de acontecimentos escatológicos e espirituais, sobrenaturais. Quando Deus der a palavra de ordem, soada a trombeta de Deus, ecoada a voz do arcanjo, eu acho que é uma voz que em tempos eternos, em lugares celestiais vai ecoar, essas almas e espírito dos crentes que estão no paraíso, eles retomarão simbolicamente o seu corpo humano
que será transformado para a realidade espiritual da glória de Deus. Veja bem, e nós, os que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, nós, os que estivermos vivos, nós seremos igualmente transformados. Agora, me permita um parêntese nisso, e espero eu não estar complicando muito. Por que Deus faz tanta questão em transformar o nosso corpo humano? O nosso corpo não é que ele é um impedimento à nossa santificação, o nosso corpo não é um estorvo, como eu cresci ouvindo isso. As pessoas diziam, o corpo para nada presta, e o crente não pode cuidar do corpo, porque tem que cuidar da alma e do espírito somente. No passado ninguém cuidava do corpo, era até um pecado um crente cuidar do corpo. Depois é que a gente foi aprendendo que o nosso corpo, primeiro, templo do Espírito Santo. Segundo, o mandamento bíblico é que ele faça parte do nosso culto racional. E, claro, Deus, ele quer, na presença dele, o ser humano íntegro, inteiro, completo, espírito, alma e corpo. Por mais esquisito que seja o meu corpo, por mais feio que seja o meu rosto, ele é tão precioso para Deus quanto a minha alma e o meu espírito. Tanto é que ele vai ter o trabalho de transformar esse corpo para entrar na glória de Deus. Agora, veja uma coisa, por que ele vai transformar o nosso corpo? Primeiro, ele não vai dar outro corpo, ele vai transformar esse corpo, porque é o corpo que ele nos deu. E por que ele tem que transformar esse corpo? Porque nós vamos para outra dimensão. Nós sairemos do natural, esse nosso corpo aqui foi feito para esse mundo natural, respirando oxigênio, bebendo água, alimentando, dormindo. Nosso corpo foi feito para o mundo natural. Quando Jesus se manifestar, nós seremos elevados ou levados ao ambiente espiritual, ou, já que eu usei a palavra natural, ao ambiente sobrenatural. Ora, como é que eu posso, com um corpo natural, entrar no ambiente espiritual? Incompatíveis. Por isso, o nosso corpo precisa ser transformado. Todos, mesmo que seja tantos como a areia da praia, mesmo que seja tantos como a areia do mar, não tem problema. Isso não é problema difícil demais para Deus. Todos serão transformados. Tá bem, meus queridos? E assim, todos já transformados, os mortos no Senhor que estavam no paraíso, transformados, nós, os que estivermos vivos, também igualmente transformados, e lá vamos nós para a glória de Deus, tá bem? Agora, deixa eu adiantar já uma pergunta que sempre fazem. Sempre me perguntam assim, mas Osni, e como vai ser esse nosso corpo depois que ele for transformado? Como vai ser o nosso corpo depois que for transformado? A gente vai voar, a gente vai atravessar parede, a gente vai se teletransportar, a gente vai comer, como é que vai ser o nosso corpo? De fato, nós temos muitas questões. A Bíblia é suficiente, a nossa curiosidade é que não tem tamanho, né? Sim. Então, nós temos muitas questões não resolvidas, mas a Bíblia é suficiente. E eu vou ler para você, na primeira carta de João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Vou ler. Olha, amados, diz o apóstolo João, agora somos filhos de Deus, observem, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que eu quero dizer, meus irmãos, vamos fugir das especulações. Não é porque nós temos curiosidade que nós vamos satisfazê-la com especulações. Se o apóstolo João está dizendo que ainda não foi manifesto,
Então não foi manifesto. Nós não sabemos. E eu sempre digo isso. Se Deus não revelou a João do Apocalipse, a Osni da Paraíba é que não vai revelar mesmo. Ele diz assim, olha, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto, expresso, declarado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, no arrebatamento da igreja, seremos semelhantes a ele. Ou seja, semelhantes em quê? Na natureza espiritual. Porque hoje a nossa natureza é humana, voltada para as coisas do planeta Terra. Ninguém sai flutuando por aí, né? Então ele diz, seremos semelhantes a ele em compartilhar o mundo sobrenatural, porque assim como ele é, o veremos. Com esse corpo humano eu tenho dificuldades, exceto por uma revelação de Deus, uma ação sobrenatural do Espírito Santo, eu posso ver Jesus, posso ver anjos, posso ver Deus, mas naturalmente o meu corpo humano voltado para essa natureza humana não pode contemplar as coisas espirituais. Naturalmente, a gente sabe que eu sei que Jesus está aqui, mas eu não o vejo. Então, é somente um detalhe para a gente ganhar tempo, porque todo mundo sempre pergunta, mas e no milênio, como é que vai ser o corpo do salvo? Gente, não foi manifesto o que havemos de ser. Se não foi manifesto, me perdoem, há muita especulação, mas eu tenho muito medo de especulação, sabe? Ah, mas Jesus comeu o pão. Ah, Jesus comeu peixe lá na beira do lago de Genezaré. Isso foi Jesus. Esse é um fato histórico, narrado nos evangelhos. Não há doutrina fundamental sobre isso. Isso não é regra, pode ser exceção. Então, eu fico com o apóstolo João de que diz que não foi manifesto. Agora, você está muito curioso para ver como é que vai ser o nosso corpo lá? Persevera, meu irmão. Persevera. Seja fiel, muito fiel. E o que vai acontecer? No dia do arrebatamento, todos nós seremos transformados. Então nós pararemos e olharemos esse nosso novo corpo, e aí toda a nossa curiosidade vai ser satisfeita, e estaremos para sempre com o Senhor, vencendo a natureza humana, a natureza pecaminosa. Muito bem. Esclarecido então o Hades e o paraíso, esclarecido também a transformação dos corpos no arrebatamento, então vem aquilo que foi muito bem ensinado por Heber, sobre o juízo das obras. De fato, o escritor aos Hebreus, ele diz que depois da morte, segue-se o juízo para todos. Para o ímpio, vai ser o juízo final para a perdição eterna. Para o justo, o juízo das obras para galardão eterno. São mais duas coisas que são semelhantes, mas diferentes, né? Diferentes em sua essência. Vejam bem, meus queridos, nós chegaremos na glória de Deus e o Senhor, justo juiz, vai galardoar cada um dos seus servos. Os servos, uns vão ganhar galardões, outros não vão ganhar galardões, mas todos estarão salvos. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, obviamente que praticam a santificação. Quer dizer, não há condenação, então não é um juízo para condenação, é um juízo para galardão. Agora, me permita contar uma experiência que vem desde a minha infância, quando eu tinha dificuldade de entender essa coisa do galardão, pastor, porque eu dizia assim, é muito estranho isso, um chegar no céu e ter e o outro não ter, eu tenho, você não tem, é meio esquisito isso.
E isso ficou martelando na minha cabeça, chacoalhando de um lado, de outro, até que um belo dia eu estava no interior do Amazonas, meu irmão. Estava no interior do Amazonas, na casa de um missionário nosso, e na casa daquele missionário, a gente conversando assim, comendo um peixe, alguma coisa, e a esposa do missionário disse assim: pastor, eu quero fazer uma queixa, eu quero falar um negócio do Demi, que é o missionário. Aí eu, ai meu Deus, lá vem ela reclamar do marido, mas vai, pode falar, minha irmã. Aí ela disse assim: sabe aquele aparelho de som que vocês mandaram para a gente? Oh, meu irmão, era um aparelho de som, ele tinha toca-disco em cima, long play, ele tinha duplo deck. Ah, não é do tempo de vocês, não, isso é do meu tempo. E a gente deu aquele aparelho 3 em 1 para aquele pastor. Aí eu disse: sim, mas o que aconteceu? Eu pensei, isso já quebrou há muito tempo. Aí ela disse: pois é, o Demi vendeu. Aí eu disse assim: ué, não era dele? Ele vendeu? Aí ela disse: não, quando a gente ganha um presente, a gente não pode vender. Aí eu pensei assim: mas o que ele fez com o dinheiro? Aí ele disse: ele botou gasolina aí no motorzinho rabeta para ir levar Santa Ceia lá para o pessoal lá do Rio Jacaré. Aí, naquela hora, uma luz brilhou na minha mente. Observe, pastor, vamos com calma. Eu fiquei um pouco ansioso, deixa eu desacelerar um pouquinho, senão vocês não vão entender o raciocínio. E eu tenho uma dificuldade de falar rápido. Vejam uma coisa. Lá é o típico caso de alguém que vendeu o que tinha para botar gasolina no seu rabeta e navegar 6 horas para levar Santa Ceia para uma família. Ele pagou para pregar. Aqui na cidade, você convida alguém para pregar e ele diz assim: eu quero 5.000 reais, hotel, carro para ir me buscar no aeroporto e não sei o que lá, e não sei o que lá. Ele cobra para pregar. Agora vejamos, um paga para pregar, o outro cobra para pregar. Mas qual é o critério de salvação? Crer no Senhor Jesus Cristo. Os dois creem, os dois chegaram ao céu. O preço da redenção do sangue de Jesus, para o que paga para pregar ou para o que recebe para pregar, o preço da redenção é o mesmo. O sangue de Jesus não faz distinção, não há acepção de pessoas. Um não recebeu mais sangue, menos sangue, é tudo o sangue de Jesus. Os dois vão chegar no céu salvos, só que com uma diferença: aquele que pagou para pregar receberá o galardão de Deus. Aquele que recebeu para pregar já recebeu aqui na terra. Então não é essa questão de eu tenho, você não tem. É uma questão de justiça. É justiça de Deus. É justiça de Deus, e isso nos deixa muito felizes. Porque quantas vezes nós abrimos mão da família, nós abrimos mão do trabalho, nós abrimos mão de tantas coisas. E Jesus disse: todo aquele que abrir mão aqui nessa vida, aqui já vai receber muito, mas lá vai receber muito mais. Aí o apóstolo Paulo, empolgado com essa ideia, disse assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Deus é justo, e eu louvo a Deus pela sua justiça. Porque eu não sei como, nem mereço. Mas tomara que eu tenha lá um galardãozinho. Mas se eu chegar lá somente salvo, já estou muito bem, já estou muito feliz. A gente se empolga e se emociona, né? Se emociona. Mas a presença de Deus é maravilhosa. Terminado então esse juízo das obras, vem então as bodas do Cordeiro. Tá, não vou entrar em detalhes. Isso tudo está acontecendo, olha a minha mão, está acontecendo lá no campo espiritual, lá no outro mundo, no paralelo. E no mundo real daqui da Terra, o que vai acontecendo depois do arrebatamento da igreja? Vem o período chamado de a Grande Tribulação, que o pastor Joel já ensinou sobre isso ontem.
Aliás, pastor, antes que eu me esqueça, eu tenho um PowerPoint do livro do Apocalipse, do capítulo 11 ao 22. Se o senhor permitir, eu quero disponibilizar no teu WhatsApp e quem desejar pode baixar e estudá-lo. Claro, Eu cheguei até... Rapaz, eu cheguei a botar... Pastor, eu botei até um projetor de slide aqui no estúdio para ver se eu projetava essas imagens para vocês, mas a iluminação não deu um monte de coisa errada, faltou luz. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Deixa eu só fazer um parênteses rapidamente aqui. É que eu tenho explicado até para os alunos, o pessoal que está chegando, o pessoal que está participando da imersão, que essa imersão aqui dessa forma online, né, dessa forma digital, é um prelúdio, digamos assim, é uma prévia de um evento que nós vamos fazer físico, pessoalmente, né? Então aqui a gente eu creio que a gente está elucidando bastante coisa, e eu creio que tem pessoas aqui que já pediram, já vi muitas pessoas pedirem aí, faz um dia inteiro de, né, de estudos e tal, porque o nosso projeto é presencial. Então eu creio que você vai ter oportunidade de usar tudo isso aí no evento que nós vamos fazer. Pode ficar tranquilo. Vai ter um prazer compartilhar. São uma sequência de PowerPoint do livro de Daniel e do Apocalipse. Muito bem, meu querido. Na Terra vai acontecer a grande tribulação com aqueles detalhes que todos já sabem, tá bem? No final da grande tribulação, foi aí que o pastor Joel Pessata parou, que ele falou da batalha do Armagedon, tá bem? Batalha do Armagedon. Foi aí que ele parou e é aí que eu vou pegar para frente, tá bem, meus queridos? Vamos entender. Quando Jesus vier em glória, com os seus santos, com os seus anjos, então todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram o verá. Quando ele vier em glória, todos o verão. Eu gostaria de ler no Apocalipse a visão de João sobre esse momento, que está no capítulo 19, e vamos fazer uma reflexão textual desses versículos. Apocalipse, capítulo 19, falando da volta de Cristo em glória para vencer a besta, o sistema que dá sustentação às ações do anticristo e do falso profeta. É a batalha do Armagedon. Um detalhe, são duas batalhas, a do Armagedon e a de Gog e Magog. São batalhas distintas, tá bem, meus queridos? Muito bem. Falando do Armagedon, na visão de João, capítulo 19. João disse: "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco." Até hoje, meus irmãos, cavalo é símbolo de potência, é símbolo de força. Você vê que é assim que a gente mede a potência do motor do carro, né? Por exemplo, o carro do pastor, o pastor Diego, esse Porsche que ele tem na garagem, tem 300 cavalos. O meu carrinho, coitado, tem lá uns 40 cavalos, tá? Mal sobe uma ladeira. Mas o que eu quero dizer é isso, olha, cavalo é sempre símbolo ou sinônimo de poder, de força, né? Até hoje se usa isso. E vê o céu aberto, e eis um cavalo, ou seja, um poder, uma dinâmica, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Há uma diferença entre coroa e diadema. No grego, diadema, dia é aquilo que a gente pensa de um extremo a outro. Por exemplo, a palavra diâmetro, metro e dia, de uma ponta a outra. Diâmetro e dema é cabeça. Então, diadema é uma coroa que toma toda a cabeça.
A outra palavra grega para coroa, que às vezes traduz aqui na Bíblia, é a palavra Stéfanos. Stéfanos é aquela coroa de louros que não toma toda a cabeça, que só vem uma parte da cabeça, tá bem? Jesus, ele não tem coroas de louro, ele tem a diadema, ele tem a coroa completa de quem é rei sobre reis. E outra coisa, ele não tem somente uma coroa, ele tem muitas coroas. Essas muitas coroas já autentica ele como vencedor dos vencedores, vencedor de todas as batalhas. Não há ninguém que coloque coroa em Jesus Cristo. Ele é rei eternamente. A gente até canta, né? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Mas quem somos nós para coroar ao Senhor Jesus Cristo? Para coroar, eu tenho que estar numa posição acima, né? Mas vamos entender a liberdade poética do autor do hino e vamos dizer que a gente fala coroamos a ti, ó Rei Jesus, no sentido de Senhor, vem reinar sobre mim, né? Nesse sentido. Mas assim, ninguém coroa a Jesus. Jesus já é rei eternamente. Isso é eu tô acentuando esse contraste, meus irmãos. Por quê? Porque lá no iniciozinho do Apocalipse, no capítulo 6, há um outro cavaleiro que muitas vezes as pessoas confundem. É esse cavaleiro do capítulo 19 com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Observe, o do capítulo 6 é a introdução à grande tribulação. Sim. No versículo 5 ele diz assim, e havendo aberto, aqui, no versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Jesus, ele peleja com a verdade e a justiça. Ele não precisa da força bruta. Ele não precisa do arco para conquistar o respeito. Esse anticristo, né, o cavaleiro do engano aqui, que vem montado nesse cavalo branco, é o engano do início da grande tribulação, ele tinha um arco. Por que esse arco não vem acompanhado de flechas? Porque esse arco ele tem um poder de destruição limitado. Ele tem um poder de atuação limitado. Qual é o poder que limita o uso do arco do anticristo? O poder de Deus. Aquele que disse o salmista no Salmo 46, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Também diz aqui, e foi-lhe dada uma coroa. Aqui, Stéfanos, né, uma coroa de louros, né? E saiu vitorioso e para vencer. Esse aqui recebeu uma coroa. Jesus, ele não recebe coroa, ele é rei eterno. Esse aqui não, ele ganha uma coroa, o poder que ele tem, a glória que ele tem, foi lhe dada. E o mesmo poder que lhe dá, lhe tirará no momento certo. Outro contraste aqui, bem rapidinho, é que a gente vê atrás do cavaleiro do Apocalipse, aqui do capítulo 6, vem a peste, vem a morte, vem a guerra, vem a violência. E após Jesus Cristo, vamos voltar para o capítulo 19, que eu gosto mais de falar de Jesus, e aqui no capítulo 19, no versículo 13 diz, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Logos Theos, a palavra de Deus, o Logos eterno. E seguiam-no, olha, lá no engano do capítulo 6, é a peste, é a morte, é o cavalo amarelo, é fome. Esse aqui, versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Entre esses exércitos, creio estar a igreja, que receberá essas vestes. Então, anjos e santos, e todos o verão, os anjos e os santos.
15. E da sua boca saiu aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei absoluto, Senhor absoluto. No hebraico, não existe o grau superlativo como nas línguas latinas, né, como no português, por exemplo, né? O grau superlativo, contente, contentíssimo, feliz, felicíssimo. Quando a gente quer acentuar, a gente coloca essas terminações, né? Já como no hebraico não tem o grau superlativo, ele repete a palavra. Então, Rei dos Reis, ele está dizendo assim, um reíssimo. Ele está dizendo, Rei dos Reis é rei incontestável, absoluto. Senhor dos senhores, Senhor absoluto. Tá bem? Agora, veja um contraste. Enquanto no céu acontece as bodas do Cordeiro, somente para lembrar uma coisa, vocês viram que há um contraste semelhante dos crentes que vão para a sala de espera do céu, depois os crentes vão para o céu, depois os crentes no céu recebem os galardões, depois dos galardões eles vão participar de uma festa, de umas bodas. Nessas bodas do Cordeiro celebraremos uma ceia com o Senhor, e Jesus vai cumprir aquilo que ele disse, não beberei de novo o fruto da vida, até que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. No céu, uma ceia para os salvos, e na terra, uma ceia para os perdidos. Isso no momento da batalha do Armagedon. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Veja uma coisa, lá no céu a ceia gloriosa, na terra a ceia pavorosa. Tudo depende da escolha de cada um. Tudo depende. A sequência do versículo vai vencer Satanás, tá bem? Essa é a batalha do Armagedon. Logo depois da batalha do Armagedon, meus queridos, me perdoem, eu não vou ler, porque vai tomar um tempo que eu quero ganhá-lo mais na frente. Mas essa batalha do Armagedon, em seguida a ela, vem a batalha, vem o juízo das nações. Vocês lembram quando Jesus falou para os discípulos no sermão do escatológico dele, está em Mateus e em Lucas, que ele diz assim, que ele fala assim: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive despido e me vestiste, estive enfermo, foste me visitar e tal. Lembram dessa passagem? Pois é, isso aí no final ele diz: quando vocês fizeram aos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado. Observe, é uma entrada no reino. Pense comigo, salvação é pela fé ou salvação é pelas obras? A salvação é exclusivamente pela fé. Nós sabemos disso e inquestionável é. Até a fé que nós temos é dom de Deus, diz a carta aos Efésios. Então, se a salvação é exclusivamente pela fé, então como é que a gente pode entender de um povo que adquire a entrada num reino porque fizeram boas obras? Foram visitar o enfermo, tirar a fome do faminto, água para quem teve sede e tal. Primeiro, vamos esclarecer: ninguém é salvo pelas obras, todos são salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo.
Essas nações não são juízos individuais, são juízos nacionais. Essas nações que são julgadas, elas são as nações que durante a grande tribulação foram nações que estiveram ao lado da nação de Israel. Enquanto Israel estava sofrendo o castigo de Deus, eles estavam ali confortando, amparando, apoiando, dando ajuda. As nações amigas de Israel ganharão o direito de entrar no reino milenar de Cristo. As nações que não foram amigas de Israel, destruídas nessa batalha, enviados todos ao Hades. Essas nações que entram no milênio no planeta Terra. Eles não foram transformados, lembram que eu falei da transformação do corpo? Eles não foram transformados e eles vão entrar com o seu corpo natural para uma nova realidade ecológica, porque haverá uma mudança radical em toda a natureza, a ponto do leão parar de ser carnívoro, e o boi pastar juntamente, e aquela mudança toda na natureza, e nesse momento está instalado o milênio. Para nós termos uma ideia do milênio, nós precisamos chegar em Isaías, lá no finalzinho do capítulo, tem outras referências, mas vamos ficar aí no Isaías 62, por exemplo. Isaías 62, quando ele diz assim, ó, por exemplo, não, peraí, 62, 64, eu acho que é melhor esse texto do 65, 17. Vou ler bem rapidinho. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós, Israel, tá bem? Olha lá. Mas vós, Israel, o remanescente de Israel, e as nações amigas de Israel, folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Observe, está falando aqui que lá tem criança. No céu tem criança? Não tem. Lá no céu não se reproduz. Seres espirituais não se reproduzem. Onde é a reprodução? Na terra. Então, tem criança, tem gente que vai nascer durante o milênio. Mas diz também aqui que o jovem morrerá, o velho vai morrer com muitos anos de vida. E um jovem, se morrer, o jovem vai ser com 100 anos, ou seja, morte física haverá durante o milênio. E ele diz aqui, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, ou seja, somente alguém muito perseverante na maldade é que vai ser castigado, né? Então, já nos mostra que durante o milênio haverá pecado na terra. Edificarão casas e as habitarão, então construirão casas, tá? Os pedreiros não vão ficar desempregados, vão construir casas, já para a igreja do Senhor Jesus Cristo, já para a igreja, Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja não vai construir, vai chegar lá, já vai encontrar tudo pronto. Mas o remanescente de Israel e as nações amigas de Israel edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Cada um vai ter a sua própria casa, cada um vai comer o que planta, o povo vai viver como os dias da árvore, e não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque serão a semente do Senhor. E será que antes que clamem, versículo 24, antes que clamem eu responder, ou seja, vai haver oração durante o milênio.
O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, é uma nova ecologia para todo sempre. É uma nova ecologia no planeta Terra. Jesus céu, agora estou me lembrando de um versículo que eu vi aqui um dia desses, lá no Apocalipse, que eu tenho que falar sobre ele, porque é um versículo que eu demorei muito de vê-lo. Mas vejam, meus irmãos, vejam uma coisa, somente para falar um pouquinho dessa mudança ecológica na Terra durante o milênio. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Ele está falando do finalzinho da grande tribulação e o início do milênio. Aí no versículo 18 ele diz assim: e riram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e a grandes. Tudo bem, não quero refletir nessa outra parte. Eu quero pegar essa última frase. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Gente, quando eu vi esse versículo, eu disse assim, Jesus, eu nunca vi um versículo tão ecológico. Porque, olha, Deus está dizendo assim, chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Os que destroem a terra, se aceitarem a Jesus, terão os seus pecados e crimes perdoados. Mas se eles não aceitarem a Jesus e não se arrependerem, um dia eles vão prestar contas do mal que estão fazendo ao belíssimo planeta que Deus nos concedeu. Fechando o parênteses. Então esse milênio vai ser dessa forma, meus irmãos. Tá bem? Tá certo? Ficou entendido mais ou menos? Que não dá para aprofundar muito. Boa. Desculpa, eu não entendi. Algumas perguntinhas, tá? No final tem sempre algumas perguntinhas que eu vou fazer para o senhor responder. Eu gosto de aula ao vivo porque eu dou sempre uma balinha pro pessoal, o pessoal não me faz pergunta. Assim, de longe assim, não tem como eu agradar vocês vão me fazer pergunta difícil, Jesus. Bom, vou tentar não me concentrar nas perguntas difíceis. Eu vou deixar tudo para responder. Mas diz assim, ó, na sequência do Apocalipse capítulo 20, né, aí diz aqui, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. A palavra grega para abismo é um buraco profundíssimo, quase que sem fundo. E uma grande cadeia, uma corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Né? Uma vez, pastor, eu estava no seminário, aí eu brinquei assim, olha, lá no começo, lá no Éden, era uma serpente, quando chega no Apocalipse, vira um dragão, de serpente a dragão, que vitamina foi essa que esse bicho comeu? Aí um aluno falou assim, é o pecado, quanto mais alimenta ele, mais ele cresce. E eu achei muito coerente. Muito bem, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, interessante, gente. Me permite aqui uma análise da palavra diabo? Claro. Eu já estou terminando, tá? Diabo é uma palavra grega, né? Diabolos. Ela é composta de dois termos, né? Ele tem o dia, que é a palavra que eu mencionei, né? Diadema, de diâmetro, né? Metro, quer dizer, de uma ponta a outra. Outra palavra que a gente usa comumente e nem percebe, né? É o diagnóstico. Gnosco, conhecimento, de ponta a ponta. O médico olha o exame e faz o diagnóstico, o conhecimento de ponta a ponta. Né? Então a palavra, o prefixo dia tem essa ideia de um lado a outro, de uma ponta a outra. E a palavra bolos é a palavra de bola,
de bala, de balística. Bolos, que é uma bola de arremesso. Aquela bola que os atletas nas Olimpíadas lançam, né? Aquela bola pesada que eles lançam. Então, bolos é uma bola para ser lançada. Quando os tradutores do hebraico e aramaico para o grego da Septuaginta viu a palavra Satanás, opositor, ele pensou assim, peraí, quem é aquele que cria oposição, que joga uma pessoa contra a outra? Aí eles disseram, vamos usar a palavra diabolos, aquele que joga um contra o outro, aquele que joga o homem contra Deus, aquele que joga Deus contra o homem. Ele é o acusador. E quando a gente vê um crente acusando o outro, uma pessoa acusando a outra, sem dúvida, é um diabolos, usando ou um ou os dois. Eu tenho um amigo que diz assim, uma pessoa brigando é um diabo agindo. 2 pessoas brigando é 2 diabos agindo. Então, se alguém vier brigar comigo, eu quero que ele fique com o diabo dele para lá. Eu não vou entrar nessa. Muito bem. Então, o Satanás é preso durante esses 1000 anos, tá bem? Ele é preso durante os 1000 anos. Ele, no versículo 3, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo, ou seja, autoridade, para que não mais engane as nações, até que, veja que tem um limite, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa, é necessário, é mister, que seja solto por um pouco de tempo. Isso está lá em Isaías 65, 17 a 25. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas, peraí, aí fala do juízo. Aí sabe o que acontece? Eu vou pular aqui o do juízo, que depois eu vou voltar nele. Versículo 7, Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu saraiva, desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Por que Satanás precisa ser solto no final do milênio? Há uma coisa que muita gente despreza hoje, e quando eu era menino, prestava mais atenção nisso. Quando eu era criança, sempre diziam assim, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está salvo? Aí era sempre feita essa pergunta. Por que isso? Porque é muito, muito, muito importante que não existe salvação sem a radical tomada de decisão do rompimento com o mundo, com a natureza pecadora e o compromisso assumido com a santidade. Não existe salvação sem esse ponto de ruptura de uma vida à outra. E aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, eles não tiveram a oportunidade dessa tomada de decisão. Eles estavam desfrutando tão somente a presença de Jesus. Eles estavam sendo governados por Jesus. Eles estavam governados pelo próprio Filho de Deus, regendo todas as nações a partir de Jerusalém, mas eles não tiveram a oportunidade de, como a gente sempre diz, aceitar a Jesus. Por isso, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, para que esses reticentes ainda
tenham consciência e tomem a sua decisão entre o bem e o mal, entre Deus ou o diabo, entre Jesus ou o diabo. Por que isso é tão importante? Porque Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque Deus quer. A pessoa vai para o inferno porque Ele quer ir. São as suas decisões que o levam para a perdição. Ninguém vai para o céu porque Deus quer. Você, pastor, não vai para o céu porque Deus quer. Você vai para o céu essencialmente porque você quer. Você quer, você decidiu ir, você decidiu seguir, você decidiu pagar o preço da santificação, você decidiu. É uma graça de Deus, mas o esforço e a conquista é tua. Entendeu? Os méritos são todos dele, que se ele não abrisse a porta, ninguém entrava. Mas, então, precisa que aquelas pessoas do milênio tomem a sua decisão ao lado de quem ele quer estar. E, lamentavelmente, ainda uma boa parte daqueles que nasceram e viveram durante o milênio, esses ainda seguirão Satanás. E então serão destruídos nessa batalha de Gog e Magog, e serão destruídos com essa chuva, né, de pedras, né, sobre eles. Por favor, eu não quero entrar no mérito de quem é Gog e Magog, tá bem? São muitos os argumentos que usam. Particularmente, eu acho muito secular, eu acho muito temerário eu dizer que é esta ou aquela nação, que é esta ou aquela pessoa, que é esta ou aquela terra, porque eu não vejo a Bíblia sendo muito clara nisso. E eu tenho muitas falhas, mas eu quero me manter muito radical ao texto. Se o texto não diz claramente, eu me permito ficar na ignorância. Se o texto não for claro... Teologia no silêncio da Bíblia, né, pastor? Tem muita gente fazendo teologia no silêncio da Bíblia, e aí onde surge muita especulação, né? É muito complicado, pois mas eu entendo. Isso é muito perigoso, né? É como a gente, comumente, a gente diz assim, é até um senso comum, né? O anjo da igreja, do Apocalipse, ele é o dirigente da igreja. E eu fico assim observando, peraí, o texto diz que é o dirigente? Não vejo. A natureza dos anjos é uma, a natureza do homem é outra. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus chama o homem de anjo, nem anjo de homem. Então, eu não sei o que é, mas eu prefiro não entrar no mérito, porque eu acho que está muito obscuro, eu prefiro não me arriscar, né? É como aquelas coisas, me perdoe, tem hora que eu me sinto meio podólogo da palavra, porque eu tenho que ficar lá futucando no pé da letra, sabe? Tá certo. Mas tem umas coisas que eu tenho que me convencer. Enquanto não me convencer, eu não me convenço, né? Coisas desse tipo. Eu não vou falar, não, porque senão as minhas dúvidas passam para vocês também. Eu vou poupar vocês desse sofrimento. Muito bem, aí nós chegamos no final do capítulo 20 ao juízo final. Meus irmãos, estou terminando. Chegamos no juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A vergonha do pecado agora exposto, todos os pecadores do Hades vem agora à tona para esse juízo imenso que acontece num lugar que nós nem sabemos em que dimensão será. Não se achou lugar para eles. João disse, não foi no céu, não foi na terra, não sei onde foi. Não se achou lugar para ele. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Grandes e pequenos, aí está falando de classe social.
não de adultos e crianças, tá bem? A palavra grega não é adulto e criança, mas grandes e pequenos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Vocês lembram dos servos de Deus que morreram durante o milênio? Esses que morreram durante o milênio, eles agora estão com seus nomes no livro da vida. Serão transformados e ajuntados à igreja do Senhor Jesus Cristo, para entrar na eternidade. Tá bem? Por isso o livro da vida aqui. O livro da vida é para os nascidos e os que morreram fiéis durante o milênio. Por quê? Porque para os crentes, ainda que a gente use a expressão, né, escrever o nome no livro da vida, amém, nada contra, mas a gente tem que entender que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação, nós não vamos passar por esse juízo, entendeu? Nós não vamos passar, mas queremos usar a expressão, meu nome escrito no livro da vida, poxa, eu quero mesmo, queria meu... Eu gosto de crer que meu nome está lá. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos outros livros, segundo as suas obras. Agora é o livro das obras. Daniel fala sobre isso. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda e definitiva morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aqueles que se rebelaram durante o milênio, também foram lançados no lago de fogo e enxofre. Aconteceu o juízo final dos ímpios. O Hades já não tem mais utilidade. Saíram do Hades para a perdição eterna. Capítulo 21, Novos céus e nova terra. Aí então Deus cria um novo céu, uma nova terra. Isso que ele diz aqui, o mar já não existe, eu creio que é uma expressão, mar na linguagem apocalíptica, é sempre a turbulência criada pelas nações. A besta que emerge do mar, as ondas do mar, isso tudo sempre tem a ver com o mar, é sempre turbulência, tempestades, tsunamis das sociedades. Por isso que ele diz aqui, o mar já não existe. Os tsunamis sociais, os conflitos sociais, as maldades sociais, as ideologias e outras coisas mais, tudo isso passou. Nessa nova Jerusalém, nessa nova terra e nesse novo céu, não terá mais nada disso. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens e tal. Então aí só vem aquelas bênçãos gloriosas, né, de quem conquistou essa vitória final. Agora eu quero chamar a atenção aqui para ver que há muito ouro, né, há muitas pedras preciosas. Só a porta da cidade é feita com uma pérola, né, uma pérola imensa, né? Imagina uma pérola que dá para fazer uma porta de uma cidade. Se a pérola é do tamanho de uma porta, imagine o tamanho da ostra. Imagine o tamanho do mar. Meu Deus do céu, não dá nem para... O que eu quero dizer com essa brincadeira, meu querido? Eu quero dizer que todo esse ouro que tem no céu, todas essas pedras preciosas, os fundamentos que são de topázio, de jaspe, de não sei o que lá, damantino, todas essas pedras preciosíssimas daqui do mundo, lá no céu, já não tem valor. É interessante que eu já vi muitas vezes o crente dizer assim, tá pensando o quê? Eu sou pobre aqui agora, rapaz, mas quando eu chegar no céu eu vou andar em ruas de ouro. Tá pensando o quê? Não parece uma coisa meio orgulhosa? Engano do crente, porque o ouro lá vai ser tão vil, tão sem valor,
que vai ser usado para calçar a rua. Eu imagino, eu imagino um anjo dizendo assim: Senhor, nós acabamos de fazer essa rua aqui. O Senhor quer que a gente bote paralelepípedo? Aí Deus diz: não, bota esse ouro que está aí, isso não serve para nada mesmo, é somente para ser pisado aí. Bota isso aí, meu filho. Ah, eu vou fazer aqui a sapata do muro. Ah, vou pegar umas pedras. Ele: não, pega pedra, não, pega essas pedras preciosas que tem aí, pega esse jaspe, esse negócio aí, vai lá, faz. Gente, isso é uma coisa que eu estou aqui falando meio brincando, mas isso é muito sério. Porque o céu não é lugar de ouro para ostentação de riqueza. Isso aí é daqueles que, ixi, lá, adoro o ouro, né? Esses são os que buscam essas riquezas. O crente, as riquezas do crente, não está no ouro, não está na pedra preciosa. A riqueza do crente é outra. Onde estiver a sua riqueza, aí estará o seu coração. É assim, é desse jeito. A riqueza do... Eu acho interessante. Como eu te disse, eu sou meio podólogo da palavra. Eu gosto de olhar a palavra bem pelo pé. Um dia desse eu estava lendo, rapaz. Aí li em Atos 4, 5, que as pessoas traziam as ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. Aí eu fiquei curioso, eu pensei assim, por que no pé? Não era melhor ter botado numa bolsa? Não era melhor ter botado no bolso? Por que no pé? Porque as riquezas na vida do crente têm que estar submissa. Não é para estar nem no bolso, porque senão, no bolso está muito perto do coração, viu? Nem na cabeça, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nem acima de você, porque acima de você é Deus. Onde é que a riqueza do crente tem que estar? Debaixo dos seus pés. Você não é servo da riqueza, você é servo de Deus. E lá no céu a gente só vai dar risada, porque o ouro vai ser uma coisa tão banal que eu ando aqui na rua de ouro, estou nem aí. E nem por isso eu me sinto mais rico, porque a minha riqueza é a glória de Deus nesse lugar. Aí está lá, oh meu Deus do céu, aí vem o rio da vida, claro como um cristal e tal. Ah, meu Jesus amado. Aí a gente termina esse livro do Apocalipse, quando ele diz aqui, né, no versículo 16, para a gente encerrar: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o esposo e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Oh, meu Deus, que responsabilidade. Versículo 20, encerrando. Se eu tivesse lá na aula, a gente ia pedir para todo mundo ler juntinho. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pronto, posso ir dormir? Amém, pastor, amém. Quero fugir das perguntas. Na verdade, tem algumas pessoas conosco aí, eu queria só avisar, eu deixei o pastor Osni bem à vontade, ele esmiuçou bem, como o meu irmão colocou aí, ele trouxe dos ensinamentos complexos, ele trouxe um ensinamento com leveza. E se você tem alguma perguntinha, pastor Osni, coloca aí que eu vou fixar seu comentário aí, tá? Participa conosco aí, você bota uma perguntinha aí que o pastor Osni vai responder. Mas, pastor, eu queria voltar para o senhor num tema aqui para o senhor responder, que é um pouquinho polêmico, mas está dentro do que o senhor falou. Vamos ver. Então, vamos lá. Pastor, é muito pouco falado na igreja e é uma mística e um tabu, tanto antigamente quanto nos dias de hoje, falar sobre o inferno. E talvez tão pertinente quanto o céu, era necessário mostrar aos irmãos
à igreja no todo, a importância de se tomar cuidado, tá, com essa palavra inferno, com esse lugar inferno. E o senhor estava explicando sobre o Hades, sobre o Sheol, o Hades, e eu teci aqui uma pergunta para o senhor. Em Apocalipse 19:20, quem vai inaugurar o Guiena, que é o lago de fogo e enxofre, é o anticristo e o falso profeta, que vão ser lançados vivos lá, né? Apocalipse 19:20. E no capítulo 20, no verso 10, o inimigo, Satanás, vai ser lançado lá, porque lá vai ser a execução dele. Só que nós temos algumas palavras aqui para falar do inferno. O senhor falou de Sheol, que é a palavra hebraica, Hades é a palavra grega para se referir a lugar de tormento. Mas só que a gente tem uma outra palavrinha também no grego, pastor, que é tártaro, que ela só aparece uma vez no Novo Testamento, uma vez na Bíblia, que é um caso de Raspax, né? Raspax legômenos, que aparece somente uma vez, em 2 de Pedro 2,4, que ela é importada da cultura grega, que fazia referência à prisão dos titãs. O tártaro fazia uma representação da prisão dos titãs, e o escritor da Epístola de Pedro importou essa palavra, digamos assim, para falar de prisão dos anjos. Só que a gente tem duas prisões então, pastor. Tem a de Apocalipse 9, que tem uma casta demoníaca presa lá, que vai ser liberada, e temos o tártaro. Aí eu queria saber do senhor, aonde, na verdade, na sua opinião como professor, fica, entre aspas, a morada, o lugar onde residem os demônios no plano sobrenatural? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. E não é de fácil análise. Eu vou tentar simplificar. A gente precisava de bastante tempo para fazer uma análise disso, porque para você entender essa questão de infernos, né, os tipos, a gente precisa ir lá para o Antigo Testamento e entender uma coisa. Primeiro, a revelação de Deus, ela não é dada à humanidade de uma vez somente. A revelação de Deus, ela é paulatinamente revelada. O tempo vai passando e Deus vai revelando um pouco mais, à medida que o tempo vai, o tempo próprio da revelação dele, e a própria humanidade vai se amadurecendo, amadurecendo para a compreensão de determinado tema. Então, esse tema dos infernos, eu acho que essa doutrina, ela ainda tem algo a ser esclarecido e revelado, mas muito pouco. Vamos fazer uma viagem aqui, te convido. Qual era a visão, qual era a interpretação, qual era o que era inferno para Moisés no Pentateuco? Moisés fala de inferno no Pentateuco? Não. Para Moisés, era o além, era o lugar dos mortos. Gente, a palavra lugar dos mortos, eu posso interpretar como cemitério ali da esquina. Lugar dos mortos pode ser o além, sem especificar se é em cima, se é embaixo, se é claro, se é escuro, se é de água, se é de fogo, sem detalhe nenhum. Então, durante todo o Pentateuco, você não ouve falar em inferno. Aquela geração, principalmente aqueles ex-escravizados lá que saíram do Egito, gente rude toda a vida, que não podia ver um calango passando no deserto, que já queria comer. Aí Deus teve que dizer a eles, para, não come calango, não come urubu, não come essas coisas, gente, isso faz mal. Quer dizer, aquele povo rústico não ia entender. Deus não revela, Moisés não fala nada sobre inferno. Aí vem o livro de Josué. Josué também não fala nada de inferno. Quando chega em Juízes, Reis, Samuel, aí a gente começa a ter uma ideiazinha de sofrimento, de castigo. Mesmo assim, o inferno do livro dos reis, do livro daqueles livros dos históricos do Antigo Testamento, o inferno que eles interpretam ali é um castigo de Deus que vem na terra. Nunca nenhum castigo do Antigo Testamento acontece no futuro, no além.
Você vê, Saul é castigado na terra. Ah, rejeitado foste, entrou outro no teu lugar. Fez Israel o que era mal perante o Senhor, os filisteus vieram e creu. Aí fez o que era mal perante o Senhor, aí veio de lá os amonitas e pau. Era sempre assim, o inferno sempre vinha um castigo na terra, nunca no além. Quem abre a teologia para falar de um castigo além da vida é Jesus, com essas expressões que você disse, porque agora ele tem um idioma que é muito mais versátil que o hebraico. Tem mais palavras, tem mais vocábulos, dá para expressar melhor. Aí, para você ter uma ideia, quando Jesus usa essa palavra, né, o Geena, né, do grego, o Geena, como alguns preferem, essa palavra, Ge, terra, Enan era um nome próprio. Tinha um sujeitinho, mau caráter, lá do Antigo Testamento, lá dos tempos das idolatrias de Israel, antes do cativeiro da Babilônia, que o nome dele era Inom. Inom tinha um vale, e no vale de Inom tinha um bosque, e no bosque do vale de Inom tinha um altar a Moloque, onde havia sacrifício de vidas de crianças e adultos. Inclusive Manassés, aquele famigerado, também matou os filhos ali e tal. Então, quando eles vão para o cativeiro da Babilônia, passam lá o período e voltam, precisavam de árvores para reconstruir Jerusalém, onde que eles vão buscar as árvores? No Vale de Inom. Tiram as árvores do Vale de Inom e Inom se transforma no lixão da cidade, no monturo da cidade. Tinha a porta do monturo que dava para o Vale de Inom, que era onde se jogava toda a sujeira. Daí Jesus dizer que, numa comparação, ele está dizendo, o inferno é um lugar como o Vale de Inom, o lixão da cidade, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Olha como eles tinham dificuldade para entender o castigo eterno, a ponto de Jesus usar um lixão como figura de semelhança para o inferno, para o Geena, para o Geena, né? E junto com isso tem também a ideia do Hades, porque o Hades ele já não traz, pela mitologia grega e romana, ele não traz aquele mal que a gente colocou, né? Hades era também o deus das árvores, porque era ele que alimentava as raízes, era o deus das nascentes de águas, ele era irônico, ele era até muito bonachão, era conforme a mitologia deles, né? Mas então essa teologia dos infernos, eu acho que a última parte que falta, pelo menos para mim, a religião ai meu Deus, apagou aqui alguma coisa. Acho que a única... peraí. Sumiu tudo aqui, mas você está me ouvindo? Estou ouvindo o senhor, mas vai voltar daqui a pouco, volta sozinho. Tá, eu vou continuar falando então. Então eu acho que isso que a última parte que fala a gente entender realmente essa diferença entre o Tártaro, o Geena, e porque o Hades a gente já discerne muito bem o que ele é. Esses outros infernos é que a gente precisa... Eu acho que... Eu ainda não vi a revelação disso. Eu ainda estou no obscuro da minha falta de conhecimento. Né? Amém, pastor. Pastor, eu Sim. queria agora... Essa foi... Ninguém colocou, acho que o povo entendeu bastante, ninguém colocou pergunta. Eba! Eu acho que o povo se deu por satisfeito. Pastor, mas por último aqui, o que eu queria passar para o senhor é o seguinte, que o senhor deixasse, a gente está terminando a nossa imersão agora, falamos de milênio, de juízo final, de céu, de inferno, que o senhor deixasse uma breve reflexão no final dessa imersão da importância de se estudar a escatologia, a importância de se fazer isso, só para a gente estar encerrando essa nossa imersão. Qual a mensagem, o recado que o senhor deixa para os nossos irmãos que estão vendo o vídeo? Bom, meus queridos,
toda a palavra de Deus precisa ser examinada. Mas, em se tratando de escatologia, eu insisto, persisto, exorto os irmãos a que não se deixem levar pelas notícias de WhatsApp, pelas notícias do Facebook. Fiquem somente, exclusivamente com a Bíblia. Você tem liberdade para ter opinião, mas a sua opinião tem que estar o mais próxima possível da palavra de Deus. Cuidado com as especulações. O anticristo vai ser fulano, o anticristo vai ser aquele lá, o anticristo vem daqui, vem de lá. Sinceramente, queridos, eu acho isso um terreno absolutamente instável, é uma areia movediça. E nós que ensinamos temos uma grande responsabilidade em criar ouvintes e estudantes da palavra de Deus que sejam críticos, mas críticos da letra da palavra de Deus, e não perder tempo com essas coisas que publicam somente para criar polêmica, para chamar a atenção, para ganhar cliques por aí afora. Cuidado com esses outros, essas Coca-Colas espirituais que aparecem por aí, que tem muita pressão, borbulha, faz até uma cosquinha na língua, mas que não alimenta. O que alimenta é a pura água da palavra de Deus. Estejam vacinados contra essas coisas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Gente, meus irmãos, aí, voltou o pastor, agora já está tranquilo, já consigo ver o senhor. Viu? Volta a fazer. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Perfeito. Gente, então assim terminou a nossa imersão escatológica com o pastor Osni. Eu queria desde já agradecer desde o pastor Heber Ventura, pastor João Pessata, pastor Osni, homens de Deus que se comprometeram com esse pequeno projeto aqui para estar trazendo esse tema tão pertinente, para estar trazendo esse despertamento à igreja, porque nunca foi tão necessário falar sobre arrebatamento, falar sobre céu, falar sobre inferno nos dias atuais em que estamos vivendo. Nessa sociedade líquida da qual nós estamos, que flui entre ideologias de gênero, que flui entre novas ideias, novos conceitos da doutrina da iminência, que eu falei ontem e volto a repetir. E devemos estar preparados para o arrebatamento a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Sigam o projeto Semeando Conhecimento. Como eu disse aqui, novos projetos virão não só de forma digital, mas de forma presencial, tanto aqui na cidade que eu moro, que é Magé, aqui em Piabetá, mas também em Petrópolis, pela proximidade que eu tenho, pelos amigos que eu tenho lá. Também temos cursos de teologia, a gente, pela misericórdia de Deus, temos os 3 níveis de teologia, você pode estudar. A gente vai fazer agora de forma online, mas também de forma presencial, que é o nosso carro-chefe. Você que queira estudar conosco, você que queira alguma palestra sobre apologética, seitas e heresias, formação de obreiros, eu creio que o projeto está aqui e pode atender a você, pode atender a sua igreja. É só entrar em contato conosco via direct, pelo YouTube, que nós ficaremos muito felizes em servi-lo. Pastor Osni, muito obrigado. O senhor perdoe qualquer coisa, perdoe qualquer transtorno aqui de internet, de ter que ligar para o senhor e ter que fazer o senhor dormir tão tarde assim. Mas eu creio que Deus usou muito o senhor hoje. Nós estamos saindo daqui edificados pela palavra que o senhor colocou nos seus lábios. Amém, pastor? Meu querido, eu é que peço desculpas, perdão, porque eu não sou muito familiarizado com essas coisas, né? Eu fico muito sem graça, porque é uma área que eu não domino muito, mas eu estou muito feliz de ter participado. Eu amo compartilhar com vocês, e vocês são a turma online mais abençoada e mais querida do meu coração, principalmente que não me fizeram pergunta difícil. Gente, se Deus quiser, nós estamos preparando um presencial aí, alguns dias
bem legais para a gente conversar sobre o assunto. E o pastor Osni vai ter um Amém. tempo mais extenso, vai trazer projetor, pastor Joel vai estar junto com a gente, Amém. pastor Ellen também. E eu creio que vai ser um evento Amém. muito bacana. Pastor Osni, a oração final fica com o Senhor, abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E deixa eu dar um abraço aqui na Alessandra, menino. Meu Deus do céu, quanto tempo eu não a vejo. Ela apareceu aqui. Um beijo do tio. Oh, meu querido, muito obrigado. Deus abençoe vocês, seu ministério, sua vida, continue assim. Amém, pastor. Muito obrigado. Amém. Você pode orar, fica à vontade. Jesus amado, como Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, por esses momentos, refletindo, estudando, há tanto a ser dito, há tanto a ser pensado, refletido, estudado, e o nosso tempo é tão escasso, Senhor, mas o Teu Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos conduz, é aquele que nos enche de graça, e é por isso que nós estamos alegres. Abençoa cada um dos ouvintes, abençoa o ministério do Teu Filho, Pastor Diego, e continua conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, me permita mais uma última coisinha para falar? Claro, pastor, fica à vontade. Por volta de umas 3 da manhã, olha que coisa esquisita. Por volta de umas 3 da manhã, eu acordei lembrando dessa aula. E eu estava sonhando. Eu não fui dormir com fome, eu não estava com fome. Eu sonhei que eu estava assim, com 2 bolachas creme crack, né? Carioca fala biscoito. 2 bolachas creme crack, e ela estava assim, entolebadinha de requeijão. E quando eu apertava assim a bolachinha, aí naquele buraquinho da bolacha saía aquela minhoquinha de queijo, sabe? Daquele jeito. Aí quando eu peguei assim para comer, alguma coisa dentro de mim falou assim: quando você comer a palavra de Deus, coma desse jeito, aproveitando tudo. Não deixe nem um bagacinho cair. Coma tudo da palavra de Deus. Eu acordei pensando isso, rapaz. Eu fiquei só na minha cabeça mesmo. Deus me falar através de uma bolacha creme crack. Mas Deus usa coisas simples, né, para falar conosco, né, pastor? Um prazer, pastor. Deus te abençoe, meu querido. Conte sempre comigo. Meus irmãos, essa live vai ficar postada aqui no nosso perfil do Instagram e simultaneamente vou postar lá no YouTube. Então, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos aqui no Instagram, mande-nos um direct se você curtiu o nosso trabalho, se você curte o que nós estamos fazendo aqui, que é disseminar a palavra de Deus, você é muito bem-vindo no projeto. Pastor Osni, mais uma vez, muito obrigado e fique com Deus. Amém, meu querido. Um abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima.